Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar da Copa do Brasil. O Grêmio empata com a equipe do ABC e consegue a classificação para oitavas de finais da Copa do Brasil, né? O time do Grêmio teve uma das piores campanhas, né? O pior jogo do ano, né? Contra a equipe do ABC. A equipe não jogou nada nesse time do Grêmio do Renato Gaúcho, que na minha opinião, se continuar assim, não vai muito longe, né? Porque agora, na fase de oitava de finais, só teremos clube grande, né? Os clubes pequenos aí de pequenas expressões saíram, né? E o Grêmio pode pegar Flamengo, pode pegar Fluminense, pode pegar Palmeiras e na minha opinião, se o Grêmio pegar qualquer uma dessas equipes, não passa pelo futebol que o Grêmio tem apresentado. Então, Renato Gaúcho, eu acho que na minha opinião, ele tem que trabalhar mais a equipe e falar menos, porque para falar ele é muito bom, né? Então ele tem que trabalhar melhor essa equipe porque o sarrafo agora tá subindo e o time do Grêmio tem que dar uma evolução mais rápido possível, galera. E vamos acompanhar o debate aqui do Sport Center falando tudo sobre o Grêmio. Como o Renato falou durante ali o Campeonato Gaúcho, né? E é impressionante, né? Porque ele usou bem o estadual. Ele até que conseguiu resultados interessantes, desempenho, o Soares num grande momento e tal. Mas essa coletiva a gente já viu acontecer essa temporada, com o Renato falando desse jeito. Não me lembro se foi num jogo contra o Ipiranga. Ele falou sobre uma acomodação do grupo, falou sobre o grupo ter esperado demais para reagir na partida. Então é um ponto de atenção. E ele fala muito, né? Ele tem esse diálogo aberto com o grupo e com a imprensa também. Então, a leitura dele, para mim, da partida foi exatamente o que aconteceu. Deu muito espaço, uma marcação muito distante, um time lento, um time que demorou ali para entrar no jogo. E aí, quando entrou, precisou realmente entrar, Exatamente. porque ele quase perde uma vaga. E aí tem a questão dele não conseguir descansar esses jogadores. O Soares, por exemplo, né? O próprio Cristaldo e outros que acho que a ideia dele até era descansar para a sequência do Campeonato Brasileiro, que precisam disso, ele não conseguiu. O próximo jogo é com o Cuiabá, tem viagem longa. Nessa questão aí do planejamento, o jogo comprometeu também isso, né? Sim, não deu para tirar o pé, né? Como o Botafogo fez, por exemplo. O Botafogo botou o time todo reserva porque já tinha um bom resultado fora Até de o casa. ABC colocou o time reserva porque não imaginava que fosse conseguir o resultado. E tem a partida com o Ceará no final de semana. Acabou sendo mais difícil, né? Você tem que fazer o jogo virar fácil. Não adianta você olhar para o resultado e dizer, esse jogo é tranquilo porque eu jogo em casa e tenho uma vantagem de 2-0. Tem que fazer o jogo virar fácil. E fazer o jogo virar fácil é resolver logo no primeiro tempo. Faz mais um gol, 3 de vantagem, não vai ter susto. Mas não, tomou o gol. Aí volta para o segundo tempo no desespero. Sim. Ô Mari, agora também pensando na sequência da competição e no sorteio de terça. Aí também não dá para escolher, né? Não. Porque sempre que tem sorteio, você olha ali pote de um lado, pote do outro, você consegue enxergar caminho mais fácil. Dessa vez não vai ter isso na Copa do Brasil. Não, até pela Série A que vai acontecer, que está acontecendo nessa temporada, né? Com times que sobem, os que conquistam o acesso com uma estrutura um pouco melhor. Claro que, né, o Bahia ainda precisando desempenhar um pouco melhor quando os adversários são adversários de Série A. Mas é uma Série A muito disputada que reflete na Copa do Brasil. Então agora não tem como escolher adversário. Porque mesmo pegar o Sport, que não é o time que está na Série A, né? É um time que quase subiu e que esse ano deve subir. Você não vai ter tranquilidade ali, né, Eugênio? Mas também você pode tentar evitar alguns, né? Quem é bom evitar? Vamos lá, É bom vai. evitar o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense. Que são times que a gente sabe que nesse momento tem um potencial, né? O Flamengo nessa crescida com o Sampaoli. Então, acho que esses três, os outros podem olhar assim, melhor não. Agora, é claro que todos os adversários serão difíceis. Sim. Todos serão. Serão jogos muito mais equilibrados. E a grande vantagem é que, nossa, se perder, não vai ser o fim do mundo. Se perder, não vai ser vexame. Nada de vergonha. Não vai ser, sabe, perdeu para o time de segunda, de terceira ou de quarta divisão. Perdeu, vai lamentar, porque tem o Pix que cai no dia seguinte, não vai deixar de ter o Pix e tal. O sonho de uma disputa de título, que é mais rápido, mais direto por Copa do Brasil, mas não vai ter aquela coisa, poxa, como é que você foi eliminado por um time da divisão Não vai ter abaixo? aquela tarja aqui embaixo assim, vergonha. Você gosta, Eugênio? Não vai, né? Não tem Porque mais. é um confronto, é uma sequência de, possivelmente até de clássicos. Né? E a gente, acompanhando o desempenho das equipes nesse ainda começo, né, de temporada, porque o brasileiro começou agora, a gente vê como é possível para alguns times, né? Por exemplo, o Botafogo. Claro que vai depender muito, passa muito pela chave, passa muito pelo sorteio, onde vai jogar, não vai jogar.
Mas o trabalho do Botafogo, ele pode se desenhar para uma Copa do Brasil. O Fluminense, muito mais possível ainda, né, de colocar as forças ali. Normalmente faz um bom resultado no primeiro jogo e aí no segundo consegue dosar um pouco mais. Então, mas nessa fase agora, dificilmente os clubes vão conseguir resultados nas primeiras partidas que lhe permitam poupar jogadores no segundo. Como aconteceu, que a gente estava falando, né? Que era a ideia do Grêmio, ou como fez o Palmeiras, ou como fez o Botafogo. Dessa vez, não. E daí já começa a gente não consegue imaginar uma vitória em qualquer que seja o confronto que deixe uma situação confortável para a segunda partida. Né? Até pelo nível dos adversários, né? Mesmo que você vença por 2, 3-0, você nunca pode... Mas aí a gente vai ver mais gente, acho que poupando no Campeonato Brasileiro. Não vai? Sim. Vai negociar, né? Vai negociar mais. Até porque com a possibilidade de você ter confrontos pesados. Você pega aí de repente, nessa fase da competição, Palmeiras e Flamengo. Sim. Ou um Corinthians e São Paulo. Você não vai ter o peso de carregar vexame. Eu acho que ainda não chega nisso, porque ainda tem o sorteio direcionado, né? Ainda é direcionado da questão estadual. Pote A, pote B e tal. Então, assim, teoricamente, os que estão mais bem ranqueados não se enfrentam ainda. Você vai ficar um pouquinho mais para frente. Então, mas assim, você vai pegar times difíceis da mesma forma, né? Sim, sim. Você vai ter confronto e clássico nacional ali da mesma Ou até clássico regional, né? Isso. Pode ter. Exato, porque tem alguns que não estão entre as primeiras posições ali, né? Então, eventualmente pode acontecer. Mas aí no Campeonato Brasileiro, você citou, por exemplo, o Botafogo. Talvez, apesar de estar agora na primeira posição ou nas primeiras do Brasileiro, ele comece a focar na Copa do Brasil, né, Mari? Sim. E ontem foi um exemplo disso, né? Que rodou o seu elenco. Imagino que isso não aconteça quando o confronto for, por exemplo, com outro time, né? Entre todos que conseguiram a vaga porque são fortes. Mas a gente não imagina um resultado do Flamengo, por exemplo, se repetindo, né? Esse 8 que fez. Que é também uma característica do São Paulo, né? Às vezes vai muito, às vezes vai pouco. Mas pode acontecer de um desempenho ser bom também, porque a gente tem um recorte de coisas acontecendo para o extremo. Então, o Flamengo ganhando de muito, o Fluminense ainda mostrando um ótimo futebol, né? Ainda não deu indícios de que em algum momento ali vai ter um deslize. Então, eu imagino que pode acontecer de tudo. E só confirmando que eu tô vendo o regulamento aqui, não tem mesmo restrição, tá, Eugênio? Não? Tudo mesmo pote. Então agora pode cair qualquer coisa. Exato. Pode ter aí Grêmio Internacional, por exemplo. Pode ter. A gente já pode ter reedições de finais de estadual, né? Eu achei que tinha um direcionamento aí nessa Flamengo. Fase. Porque em São Paulo você tem os 4 grandes. O Rio, só o Vasco que ficou fora, né, Eugênio? Acho que caiu pro ABC, né? Na fase anterior ainda, nos pênaltis. O Red Bull Bragantino, claro, entre as equipes também principais aí que ficaram fora. Tem alguém que pode olhar assim com mais atenção, ou a Copa do Brasil pode ser mais importante para alguém, Mari? Você acha que alguém assim já vai começar a desviar o foco ou ainda não? Acho que não, né? Acho que desvia, não. Acho que divide, né? É aquilo que eu falei. Quando você vai avançando de fase, você vai vendo que é possível. E para um Botafogo, por exemplo, é muito importante. Para o Grêmio também seria interessante esse retorno à elite do Nacional e aí ter na Copa do Brasil. É que mostrou oscilar mais do que o Botafogo tem mostrado. Agora, eu imagino uma Copa do Brasil muito interessante para o Fluminense também. Pensando no trabalho do Diniz, pensando em conquista de título para ele, eu acho que para o Fluminense pode ser bem interessante. A gente consegue olhar assim o trabalho do Diniz e às vezes classificar assim como esse tipo de trabalho ele pode ser melhor no campeonato de pontos corridos ou em Copa? Porque alguns técnicos a gente costuma até colar esse rótulo, né, Eugênio? Esse Fluminense, ele tá ganhando que cara? A gente consegue enxergar? Eu acho que até o ano passado dava pra gente dizer que era um time mais de pontos corridos do que de Copa. Eu acho que para agora tá ganhando uma outra cara. Com esses jogadores experientes que tem, por com isso? a evolução do próprio Diniz. Percepção dele de futebol, tá melhorando, tá evoluindo, tem maior repertório, tem mais equilíbrio. E, é claro, com os reforços que ele ganhou. Sim. São reforços de jogadores que têm experiência em decisão, né? Vamos falar do Marcelo. Sim. Quantos títulos ele já não ganhou. Né? Então, eu acho que é um time mais pronto
para resolver em uma partida. Porque, sim, muitas vezes era, vai ganhando, somando ponto, mas na hora que o bicho pega, né, na hora que aperta a corda ali, como é que vai fazer? O Fluminense não estava conseguindo responder. No passado foi assim contra o Corinthians, por exemplo. Abriu uma vantagem no Maracanã, parecia que estava bem encaminhada a vaga na final, aí toma um gol no finalzinho. E aí não consegue segurar o placar no jogo da volta na Neoquímica Arena. Mas eu acho que agora é um pouquinho diferente. Acho que é um Fluminense mais pronto, mais encorpado para disputar as competições, sejam elas de mata-mata ou de pontos corridos. É o tempo que vai dizer, é claro. Cada jogo tem a sua situação. Ano passado, por exemplo, o Fluminense não teve para o jogo da volta contra o Corinthians o André. É verdade. Que fez muita falta. Não, e até na partida da volta aqui, o Fluminense fazia um bom jogo aqui. Depois, na reta final da partida, desandou e foi 3-0, mas ele sofreu muito naquele jogo pela dificuldade de não ter o jogador que fazia aquela distribuição de bola. Tanto que ele voltou o Wellington, depois tirou e tentou redesenhar o time ao longo da partida, porque faltava o André, que é peça fundamental no Fluminense. E o Flamengo, que é um dos candidatos, né, um dos favoritos até ao título, ele tem os jogadores experientes para isso, tanto que conquistou as 2 Copas no ano passado, do Brasil e a Libertadores, mas o trabalho do Sampaoli é aquele que às vezes dá uma oscilada, né? Em um mata-mata, você de repente sofrer alguns gols, como já aconteceu nos trabalhos recentes do Sampaoli, pode ser fatal também, Mari. E acho que a gente vai conseguir perceber se essa partida agora que goleou vai realmente ter efeito, por exemplo, sobre um Gabigol, para voltar a marcar, Cebolinha, para voltar a marcar, porque além de poder ser um time que ceda, né, junto com, muito por conta do trabalho do Sampaoli, lá na frente ainda está sobrando muito para um Pedro, por exemplo, o poder de decisão. Então precisa dividir um pouquinho mais essa responsabilidade para fazer um bom resultado num jogo de ida ou precisar reverter num jogo da volta. Então, acho que o Sampaoli ele vai conseguir encaixar o trabalho dele ao longo das partidas e já tem mostrado isso. Mas lá na frente precisa dividir um pouquinho mais essa responsabilidade e tirar só do Pedro. Daqui a pouco a gente conversa com o Gustavo. Galera, isso aí, né? Falando primeiramente aqui do Grêmio, né? O Grêmio tem que melhorar um pouco o desempenho para a Copa do Brasil, porque pode ter confronto aí duro, né? Se pegar um Fluminense, um time do Palmeiras também, vai pegar times casca grossa, então o time do Grêmio tem que melhorar, né? Não pode ficar cometendo os mesmos erros, né? E na minha opinião, as equipes aí que são favoritas, né? Não tem como você não colocar o Fluminense, que tem o melhor futebol brasileiro no momento, um Palmeiras também, que é uma equipe muito boa, mas na minha opinião não tem jogado tão bem como antes, né? Tem um Flamengo que está subindo de produção, o Atlético Mineiro, né, ainda não se encontrou ainda com o técnico Kudê, mas é uma equipe muito forte. Tudo pode acontecer nessa fase, a fase de mata-mata agora, pode acontecer tudo nessa fase de oitava de final, né? Ainda mais que são grandes equipes, né? Então o jogo assim muda totalmente, né? Quando você joga com uma equipe de pequena expressão, parece que é mais difícil do que você jogar contra uma equipe grande, né? O peso parece que é outro, né? E vai ser uma grande fase aí, fase de oitava de finais aí, né? Lembrando, o Flamengo é o atual campeão, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil do ano passado e esse ano aí temos vários candidatos aí ao título da Copa do Brasil. E eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o palpite de vocês, quem vocês acham que vai sair melhor nessa Copa do Brasil. Coloca nos comentários a opinião de vocês, galera. Deixa o like também de vocês também. Se você não é inscrito, tem um botão embaixo inscrito, inscreva-se e marque também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui, nos vemos aí no próximo vídeo.